Olá, meu povo. Gostaria de estar passando aqui mais uma vez nesse início de semana, né? Para deixar uma reflexão de Deus para nós. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que existe crentes feiticeiros? Hum? Vou te mostrar que existe sim crente feiticeiro. Porém, nós não devemos ser esse tipo de crente feiticeiro. Com base na palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, nos últimos versículos, falando assim: E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas dispuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o apedrejaram a Estevão, que a invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estes versículos estão dentro dos relatos sobre o jovem Estevão, um diácono da igreja primitiva. Ele era um diácono, mas ele era um homem que buscava a Deus. Ele não se contentava apenas em ficar levando ofertas e sobreviveres para as viúvas e necessitados, ficar na porta da igreja, organizando os bancos, as cadeiras, olhando as crianças se estavam bagunçando ou não. Ele buscou a Deus para uma causa maior. E Estevão, ele foi o homem que recebeu uma porção de Deus muito grande na sua vida. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, de ousadia, intrepidez. Ele pregava a palavra de Deus. Ele tinha um conhecimento vasto. Vimos aqui neste capítulo 7 de Atos dos Apóstolos que Estevão, diante do conselho de um julgamento, sendo acusado por falsas acusações, pessoas que foram contratadas, pagas para testemunhar falsamente contra Estevão, dizendo que ele estava proferindo blasfêmia contra Deus, contra o templo, contra as leis de Moisés. Então ele foi levado a julgamento e diante daquela situação, Estevão, ele tinha um argumento extraordinário. Ele começou lá desde Abraão, de quando Deus chamou Abraão da Mesopotâmia e veio até os dias atuais em que estavam vivendo, trazendo a história minuciosamente. Eu te pergunto, se diante de uma situação difícil, onde a sua vida corre perigo, alguém questionar a causa da sua fé, da sua paixão e vocação em Jesus Cristo, tu saberias responder como Estevão? Tu saberia mostrar pelo lado de dentro, abrir a porta, cortinas e camadas e mostrar o que estava pelo lado de dentro da sua crença em Deus? A raiz disso, Estevão, ele tinha um vasto conhecimento e ele não temeu. Quando já no final do seu discurso ele percebeu que aqueles homens estavam com os olhos fitos, igual pitbull, feroz, que rangia os dentes contra ele, vamos te destruir. Ele não temeu. Ele teve uma visão extraordinária. Tudo na vida de Estevão foi muito extraordinário. Ele teve uma visão onde ele viu os céus abertos e viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ele não ficou só para ele. Ele falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita, em pé. Ele detalhou à direita do Pai. E aqueles homens do conselho, ao olhar para Estevão, viu o rosto dele como o rosto de um anjo. Não é como o rosto de um bebê ou de uma criança. Com certeza era um resplendor. Algo sobrenatural estava no rosto de Estevão. Mas eles estavam determinados a destruir aquele homem, a calar aquele homem.
E Estevão, já que como estou lendo a partir do versículo 58 ao versículo 60, onde termina o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nós vimos que ele invocou ao Senhor antes: Pai, recebe o meu espírito. Mas em seguida ele fez algo que ele não fez dentro do conselho, quando ele viu que a sua vida estava em risco. Ele não apelou para o conselho. Poupe-me, poupe-me. Não é assim como estão dizendo. Em nenhum momento Estevão disse assim: eles estão mentindo, isso é calúnia. Não é dessa forma. Ele não se defendeu, porque a palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então você não precisa ficar se justificando. Se na igreja que você congrega, se na família que você habita, alguém está constantemente levantando acusações contra a tua vida, falando coisas que não é verdade, você não precisa se justificar. Você não precisa ficar apelando para que as pessoas acreditem na sua versão. Deixa elas com Deus. Deixa elas falarem o que quiserem falar. Ah, mas o final disso vai ser como? Não importa. O importante é que Deus dará o desfecho que Ele quer. Nós servimos a Cristo, se vivamos ou se morramos, somos do Senhor. Essa deve ser a meta, o ideal de toda pessoa que decide seguir a Cristo. Se vivamos ou se morramos, pertencemos ao Senhor. E Estevão, ele não se prostrou de joelhos para apelar pela sua vida. Ele não se prostrou de joelho para fazer com que as pessoas, o conselho, acreditassem na versão dele, para interromper os acusadores e dizer: não, isso não é verdade. Mas ele se prostrou de joelhos, de Calabachurianda, Nagassurianda, Lamanaias. Ele se prostrou de joelhos e gritou com grande voz. Quer dizer, ele usou toda a força que restava nele. Pai, não imputes este pecado. Olhou para aquele povo, os que estavam acusando ele de falsas testemunhas, sendo comprados, recebendo migalhas de dinheiro para acusar um homem de Deus inocente. Olhou para o conselho que estava determinando a sentença dele, se prostrou de joelhos, se humilhou e clamou ao Pai com grande voz: Pai, não lhe imputes este pecado. O evangelista João nos diz que tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Também Mateus fala isso. Tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. E Estevão pediu em oração de joelhos: Pai, não lhe imputes este pecado. Voltando para o início onde comecei. Tem pessoas que acham bonito dar uma de feiticeiro. Ah, o meu santo é mais forte. É porque ele não sabe o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus todo-poderoso. Vai mostrar para ele como é mexer com a mulher de Deus. Ah, daquele que mexer com o profeta de Deus, com o homem de Deus, com um menino de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, me assistindo, o final de Estevão foi, bater asas e subir para a glória naquele momento. Deus não poupou a vida de Estevão, ainda que ele era inocente. Ele glorificou a Deus até o seu último suspiro e perdoou os seus inimigos, os seus adversários. Quando Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa estes que não sabem o que faz. Existem pessoas que não conhecem a história de Estevão e falam: ah, mas Jesus é Jesus. Jesus falou isso porque ele é Jesus. E Estevão era Jesus. Jesus fala para nós: perdoai, orai pelos vossos inimigos. Perdoai os que vos perseguem. Abençoais e não vos amaldiçoeis. Parem de fazer oração feiticeira, crente. Para de desejar o mal para aquele que lhe fez o mal.
Absolva essa pessoa. Absolva. Estevão absolveu, e com certeza, se você for para o capítulo 9 de Atos, você vai ver que a oração de Estevão foi tão atendida por Deus, que o responsável por toda aquela revolução de perseguição contra a igreja, chamado Saulo, ele foi grandiosamente abençoado por Deus. Deus transformou o perseguidor em perseguido. Deus alcançou Saulo e fez dele um Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior apóstolo, o maior ganhador de almas de toda a história. Foi assim que Deus atendeu a oração de Estevão. Pegou o cabeça, pegou o líder e falou: agora sim, vou te mostrar na tela o que Estevão passou. Aleluia, mas de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa. Então você, para de desejar o mal para sua sogra, para sua cunhada, para o seu ex, para o seu pastor que você acha que ele pisou em você, para o seu irmão da igreja. Para de desejar o mal, para de orar para Deus punir, para Deus mostrar. Deus, mostra que tu é na minha vida. Gente, tudo isso é meninice, é infantilidade. Eu ainda digo mais, é imbecilidade. É não ter o que fazer. Vá procurar o lavar de roupa. Vá procurar uma casa para limpar, um quintal para capinar. Vá procurar um pecador para evangelizar. Não perca teu tempo com essas coisas, porque Deus não está nisso. Seguir a Cristo, servir ao Senhor é amar. É ter um coração suportador, perdoador. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdoe. Está sendo perseguido? Glorifique a Deus. Está sendo caluniado? Glorifique a Deus. Não seja o seu próprio advogado, porque você tem um advogado chamado Jesus Cristo. E você não precisa pedir a Ele para advocaciar suas causas. Porque se você se calar e somente servir a Deus e adorar, Ele vai fazer o papel dele. Jesus não precisa que você mande Ele fazer o papel dele. Jesus não necessita de que alguém dê ordem a Ele. Porque Ele sabe qual é o papel dele na sua vida. E você sabe qual é o seu papel? Questione ou adore. Questiona ou adore. Eu não sei cantar, nem sei a continuidade da letra do hino. Mas para de questionar e de pedir vingança para Deus e apenas adore. E deixa Deus abençoar o seu inimigo. Aí você está frustrado, igual Jonas, porque viu Deus perdoar aquele que ele não deveria ter perdoado. Porque você viu Deus cuidar daquele que no seu conceito, Deus não deveria ter cuidado. Porque você viu se dar bem aquele que você achava que não deveria se dar bem. Xadaramanaya suricanta negueádio come nerrassúria. Deus está falando contigo. No livro de, me parece que é Obadias, eu agora não vou afirmar, mas tem um texto muito maravilhoso, que Deus castigou Jacó, quer dizer, a nação de Israel, pelos seus pecados. Edom se vangloriou, ficou todo cheio, batendo palma porque Deus estava castigando Jacó. Deus falou: sim, eu até que castiguei Jacó, mas por que você se alegrou? Na punição do seu inimigo, eu vou te pegar de jeito, Edom. Então, quando você vê alguém sendo punido por Deus, também não se alegre. Foi brincar comigo, foi brincar com o homem de Deus, com a mulher de Deus. Não faça isso, gente. Isso é meninice. Isso é falta de Bíblia, é falta de intimidade com Deus. É falta de verdade de Deus na vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te cuida da sua família, da tua casa e dos seus projetos.